E no programa de hoje nós vamos falar sobre fisioterapia pélvica. É um assunto bem importante e que trouxemos aqui para o nosso programa duas fisioterapeutas especialistas nesse assunto. Estará aqui conosco Letícia Frigo e Regina Tabarelli. Não saia daí, é um assunto que vale a pena assistir. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Muito bem, então nós vamos falar sobre um assunto importante: fisioterapia pélvica. Então, Letícia, fala pra gente então por que é tão importante fazer esse tipo de fisioterapia. Primeiramente, obrigada pelo convite. É importante e a gente fica muito feliz de estar aqui conversando sobre esse assunto. A área da fisioterapia pélvica é uma área que está crescendo bastante, então a gente vê muito que as pessoas estão realmente pesquisando sobre para que funciona, para que fazer, né? E realmente quem é o público que se beneficiaria com essa prática. A fisioterapia pélvica, ela tem como objeto de trabalho principalmente os músculos do assoalho pélvico, que são um grupo de músculos que faz sustentação da nossa pelve. Então, quando a gente tem alguma disfunção do assoalho pélvico, a gente pode ter incontinência urinária, disfunção sexual. E agora a gente tem conversado muito sobre a importância da fisioterapia pélvica na gestação. Então, é muito importante a gente entender que existe uma área da fisioterapia que se preocupa com a parte pélvica e vai ter esse olhar para essas disfunções. Como a gente comentou, por exemplo, a incontinência urinária e as disfunções sexuais. Então, às vezes, como são temas que não são discutidos tão abertamente como outros tipos de reabilitação, acaba gerando um tabu, né? E as pessoas não conversam tão abertamente sobre isso. Então, por isso que a gente fica bem feliz de estar aqui hoje, né? Divulgando um pouco mais sobre isso e explicando para que serve mais a nossa especialidade. Muito bem, Regina. Então, o que fez tu escolher essa especialidade dentro de tantas opções dentro da fisioterapia? O meu amor pela fisioterapia pélvica surgiu ainda na graduação. Então, quando eu tive contato com a fisioterapia que era chamada na saúde da mulher, eu me apaixonei. E desde a graduação eu fui buscar cursos que me proporcionassem trabalhar nessa área, para quando eu me formasse eu já tivesse a capacidade, a capacitação necessária para trabalhar nessa área. Eu fui fazer a formação que na época era com a Maura Seleme, que foi quem trouxe a fisioterapia pélvica, que na época era chamada fisioterapia urogenicológica, com toda a força para o Brasil. E era em Curitiba. Então eu fiz o curso de formação com ela e a partir dali, dentro da graduação, eu fiz todos os cursos necessários que me tornasse capacitada e segura para atuar nessa área. E quando eu me formei, eu comecei então a fazer especialização também em Porto Alegre, que eram aulas práticas e que duravam 2 anos. Então eu já saí e montei o meu consultório. Então, desde a graduação, eu não me envolvi com outras áreas. Esses 18 anos de formada, eu só me dediquei à fisioterapia pélvica. E tem homens e mulheres ou só mulheres? Tem homens também, mas são raros. Hoje, em maior quantidade, mas a maioria de fisioterapeutas pélvicos são mulheres. Pois é, e me fala, Letícia, por que as mulheres se cuidam mais ou as mulheres é que mais têm problemas? Na verdade, a nossa especialidade, eu acho que as mulheres atualmente procuram mais, né? Mas eu acho que por uma tendência geral de mulher se cuidar mais mesmo. Então, acaba que no nosso público de atendimento em consultório, né? Eu trabalho com a docência e atuo no consultório, 90% das pacientes são mulheres. É claro, né, que já existem grandes centros de atendimento ao público masculino, onde talvez já seja bem mais difundida a fisioterapia pélvica para esse público. Mas aqui em Santa Maria, ainda 90% das pacientes que a gente atende, pelo menos no meu consultório, acho que depois a Regina pode colocar a experiência dela, o público é feminino. É feminino. E voltando à questão, né, da incontinência urinária, que também tem vários fatores, né? Então, quando a mulher começa a ter
essa falta desse músculo, ela consegue reabilitar isso lá com seus 50, 60, 70 anos? Ou ela precisa ser mais jovem? Em que momento ela consegue reabilitar? Eu acho que a gente pode ir até mais além, a gente pode falar 80 anos, Olha né? só. Então a gente tem pacientes de todas as idades. Claro que é importante a gente comentar que a incontinência urinária ela é multifatorial. Então a fraqueza muscular é uma das causas que pode trazer a incontinência urinária. Porém, a gente vai fazer, num primeiro momento, uma avaliação da paciente e aí a gente vai identificar qual é o tipo de incontinência urinária que ela tem e se essa incontinência é devido à fraqueza muscular, que a gente chama de incontinência urinária de esforço. Essa incontinência urinária é o padrão ouro de tratamento para ela hoje em dia, né? É a fisioterapia pélvica. Então, com certeza, essa paciente vai se beneficiar. E sem contar que fisioterapia é um tratamento conservador. Eu gosto muito de dizer isso, né? É um tratamento de baixo custo, é um tratamento acessível para todo mundo, é um tratamento que não tem contraindicação. Então, não tem como a paciente não tirar benefício de se conhecer melhor e de conhecer melhor, de ter mais consciência corporal, né? Certo. E no caso das gestantes, assim, ela faz no pré-parto, já vai se preparando para o parto ou é pós-parto? A gente trabalha com toda a preparação, um acompanhamento que a gente chama de acompanhamento pré-natal, né? E até a gente reforça essa ideia importantíssima de uma equipe multidisciplinar que acompanha essa gestante. Então, acho que também já caiu por terra essa percepção que as gestantes tinham, que o acompanhamento era exclusivamente com obstetra. Então, a gente percebe cada vez mais a gestante aderindo a atendimento nutricional, com fisioterapeuta, com dentista, com psicólogo, para realmente passar por essa fase desafiadora de uma maneira excelente, com mais saúde. Claro. Então, a gente defende muito, né, da gestante procurar esse pré-natal multiprofissional e dentre esses profissionais vão estar o fisioterapeuta. A gente vai trabalhar primeiro com prevenção, porque existem vários sintomas da gestação que a gente consegue trabalhar, que as gestantes às vezes até acham que é normal, que é comum, né? Então, para a gestante passar pela gestação melhor, no final da gestação a gente pode ter um enfoque. Caso, né, seja a opção da paciente pelo parto vaginal, a gente pode ter um enfoque mais direcionado para a percepção corporal para esse período, para essa fase, né, para o momento do parto. E no pós-parto a gente vai fazer todo o acompanhamento para o retorno muscular, né, para ela voltar para uma relação sexual sem dor, para ela voltar para o complexo pélvico forte, para ela não passar por essa gestação e ficar com algumas modificações corporais permanentes, que ela não precisa ficar. Certo. E também, além da questão obstétrica, também existe a questão das mulheres que têm endometriose e acabam se submetendo a cirurgias, né? Gostaria que vocês falassem sobre isso, porque também a mulher que faz a cirurgia lá, ela também precisa ter todo um acompanhamento depois, né? Vocês percebem que a gente fala muito da palavra equipe, né? Então, eu acho que na endometriose, agora, no diagnóstico da paciente com endometriose, o próprio médico que faz esse diagnóstico já vai informar a mulher que ela tem uma doença crônica, né? Por que a gente traz, né, como doença crônica para essa paciente? Porque a paciente geralmente vem há anos com dor. Então, ela se encontra num estado na vida dela com muitos fatores que precisam ser cuidados. Então, ela vai tratar também com nutricionista, com psicólogo, com fisioterapeuta. Dentro da endometriose, essa patologia ela vai causar uma tensão muscular generalizada na parte pélvica. Então, as lesões de endometriose elas estão lá, mas elas também vão gerar uma tensão muscular excessiva. Então, dentro da sessão, a gente vai identificar o que nessa mulher realmente é lesão de endometriose, mas o que já foi gerando uma tensão muscular que exacerba muito a dor que ela sente no dia a dia. Então, a gente vai trabalhar em parceria com a equipe, né, para fazer um acompanhamento e daí se ela vai fazer um tratamento cirúrgico, medicamentoso, conservador ou se ela vai optar pela cirurgia, de qualquer forma a gente vai seguir com acompanhamento pré e pós-cirúrgico ou se ela optar por um tratamento sem cirurgia, a gente vai seguir acompanhando ela para minimizar esses sintomas e para ela conseguir ter um melhor enfrentamento da dor, que é a principal característica na paciente com endometriose. E a campanha que foi lançada não se tenha dor, né? Não é, ter dor não é normal. Ter dor não é normal. Ter dor não é normal. E muitas mulheres têm dor na relação sexual e não sabem que tem endometriose, né? Nem sempre a dor na relação sexual é por outros motivos. A gente tem que avaliar o que leva a dor na relação sexual. Muitas vezes é a endometriose.
E falando em dor no ato sexual, fazendo esse tipo de fisioterapia, quantas sessões, em média, a mulher precisa fazer para melhorar a sua vida sexual e melhorar todo esse assoalhamento, como vocês falam? É que depende qual é a causa da dor, né? A dor na relação sexual, ela pode vir de vários motivos. Mas se for só da tensão mesmo, a tensão do assoalho pélvico, de contraturas musculares, uma média de 10, 12 sessões, mas não existe receita de bolo. Cada caso é um caso. É essa a questão. Cada caso é um caso. A pessoa que promete tantas sessões, é muito difícil isso. Em média, quanto dura uma sessão? De 40, 50 minutos, e depende também do limiar de dor de cada paciente. Tem pacientes, às vezes, que não aguentam 40 minutos. A gente tem que ver como é que está o músculo da paciente, como é que está o limiar de dor daquela paciente. E eu acho importante a gente falar um pouco sobre contexto, né? Cada paciente chega no consultório com a sua história e com a sua fragilidade, né? Então, se a paciente, por exemplo, já foi encaminhada por um profissional e já vem com alguma orientação, que, por exemplo, essa paciente já faz terapia por causa disso, se isso vem de alguma origem traumática. Então, eu acho que cada paciente senta na nossa cadeira com a sua história. Então, a partir disso, a gente vai traçando com a paciente pequenos objetivos. Isso eu acho muito importante, né? A gente não vai prometer para a paciente que do dia para a noite ela vai acordar sem dor. A gente vai traçar pequenos objetivos com essa paciente para ir tendo ganhos que ela vá realmente percebendo no seu dia a dia. Então, eu digo para a paciente, né? Não tem nada que deixe a gente mais feliz, né? Quando a gente recebe uma mensagem da paciente que ela conseguiu ter uma relação sem dor, ou que ela conseguiu passar uma semana com menos dor pélvica, ou que ela conseguiu reduzir o sintoma. Me acontece muito, por exemplo, nas pacientes que praticam corrida. Consegui correr e não perdi xixi. Então, assim, tem que sair com um absorvente para correr, fazer polichinelo. Nada nos deixa mais feliz do que isso. Porém, cada paciente vem até com uma possibilidade de tratamento, né? A gente fica falando antes sobre a questão da maternidade. Tem pacientes que estão com 1 ou 2 filhos, acabaram de ganhar bebê, têm um filho mais velho. Então, a gente tenta adaptar, né, pelas possibilidades da paciente para a gente executar essa reabilitação. Tem pacientes que vão no consultório mais frequentemente, tem pacientes que a gente espaça as sessões e vai trabalhando com ela com exercícios em casa. Então, a gente vai adaptando essa reabilitação para ela realmente se encaixar e fazer sentido para a paciente. Porque eu acho que o mais importante é a adesão do paciente, e eu acho que quando o paciente compra a tua ideia e entende o que tu realmente quer fazer, eu acho que não tem como o tratamento não dar sucesso, né? Que bacana. E tem pacientes que essa tensão ela é tão forte que simplesmente não consegue penetração. Tem casos de pacientes casadas, né, Lê, que não conseguem ter penetração. Então, isso também tem que ser levado em conta. Então, o tratamento ele é muito individualizado. A gente vai realmente de acordo com o limite de cada paciente, com a realidade de cada paciente. É o paciente que vai nos dizendo o passo que a gente pode ir tomando. E aqui na cidade, existe também na universidade esse atendimento, né? Existe esse atendimento gratuito lá também ou não? Eu sou professora da Universidade Franciscana, né? A gente tem um atendimento dessa especialidade lá. Eu acredito que na UFSM também eles tenham um atendimento para esse nicho da saúde da mulher. Então, eu acredito que vale a pena, né, as mulheres que têm interesse e, quem sabe, não conseguem procurar ajuda em algum consultório particular, também tentarem acessar o serviço por outros meios, né? Então, é importante a gente comentar que a gente consegue acessar dentro da universidade também esses atendimentos. Isso eu acho que é uma dica bem importante, né? Porque tem muitas mulheres que daqui a pouco acham, minha bexiga caiu, ou não vai conseguir fazer a cirurgia, ou daqui a pouco ela acha que isso é normal, daqui a pouco a vida dela acaba se tornando muito condicionada, né? E sabe que a gente recebe muito paciente que acaba aderindo, por exemplo, à fralda ou o uso de um absorvente e trata aquilo como uma consequência da vida, né? Agora eu envelheci e eu tenho que usar um absorvente. Então, eu acho importante, pelo menos a paciente, sempre pedir informação. Eu acho que a palavra-chave é tu te informar. Tem tantas pacientes que, às vezes, a gente faz uma terapia comportamental, conversa, faz uma anamnese e a paciente já começa a entender um pouco melhor a disfunção dela, e aí ela já vai conseguindo pensar, nossa, mas então quer dizer que se eu melhorar esse aspecto,
eu já consigo minimizar o meu sintoma. Eu sempre digo que a gente faz um olhar geral sobre a rotina da paciente para entender também como é que essa disfunção começou, né? Porque não adianta ela ir 50 minutos no consultório e ela continuar com uma rotina que leve a uma sobrecarga ou uma rotina com um consumo muito inadequado de alguns líquidos. Então a gente comenta com a paciente, né? Eu sempre brinco, por exemplo, o café. O café é um super irritativo da bexiga, né? O chimarrão. Então tem paciente que chega lá no consultório, não toma nada de água, toma um monte de café, um monte de chimarrão, e diz, eu tenho incontinência urinária. Eu digo, sabia que se a gente olhar para os teus hábitos, a gente já vai conseguir ter uma melhora? Então, não necessariamente a gente vai precisar trabalhar montes e montes de sessão com a paciente para ter efeito. Às vezes, a gente conseguindo olhar para a rotina da paciente, a gente já traz muitos benefícios. Você perguntou antes em relação ao público masculino, né? Como a Letícia trabalha bastante com gestantes, então é normal que no consultório dela vá bastante mulheres, né? Mas vamos falar um pouquinho dos homens também, né? Então, no meu consultório, eu posso dizer assim, que às vezes metade do público masculino, metade feminino. Às vezes eu tenho muito mais homens do que mulheres, porque eu trato muito pacientes prostatectomizados, que retiraram a próstata, que ficaram com incontinência urinária e com disfunção erétil. E o sucesso no tratamento, ele é muito grande. Eu consigo deixar esses pacientes praticamente secos, às vezes com um pouquinho de perda urinária quando eles fazem grandes esforços, e na maioria eles conseguem ficar com a disfunção erétil curada, ou seja, potentes. Através da fisioterapia. Da fisioterapia, mas também do tratamento médico, com acompanhamento médico, com o uso de outros recursos. A gente dispõe também de medicamentos, de bomba a vácuo, né? Então é um trabalho também multidisciplinar, mas hoje em dia o sucesso do tratamento, ele é muito grande. Então, o que antes era, digamos que o homem estava condenado a ficar com um problema de disfunção erétil definitivo, hoje a gente consegue reverter. Que bacana, eu acho isso eu acho muito importante. Então, a gente falar o quanto é importante essa especialidade que tem tratamento e então, das áreas que são atendidas, dá para se falar, então, é incontinência urinária, feminina e masculina, as pacientes que tiveram bebês, né? As gestantes e as puérperas. As pessoas que tiveram endometriose e até as pessoas que passaram por um processo de câncer também, né? E que muitas vezes afeta toda essa região. As pessoas que fazem exercícios também de alto impacto, que correm, que fazem academia. A pessoa que puxa muito ferro também, ela sobrecarrega a musculatura, né? Sobrecarrega. Então a gente tem uma incidência bem grande de incontinência urinária em praticantes de esportes de alto impacto, justamente porque faz uma sobrecarga muscular. Então eu brinco com as pacientes que a gente vai na academia e trabalha todos os grupos musculares, mas eu acho que como o assoalho pélvico a gente não visualiza, né? A gente esquece, né, de fazer o reforço dessa musculatura, e é uma musculatura como qualquer outra com uma função muito importante. E como é que ficam as pessoas? Elas não ficam envergonhadas em ficar lá fazendo uma ginástica do assoalho pélvico lá com vocês? Como é que fica o pudor? Eu fico imaginando, como é que vocês vão trabalhar essa musculatura? Sabe que a primeira sessão é sempre a pior. Eu brinco que a primeira sessão a paciente ainda está descobrindo o que vai acontecer. Como é que é feita essa sessão? Né? Na primeira sessão, né, a pessoa vai tirar a parte de baixo da roupa, a gente vai ter um biombuzinho lá para se trocar, e a gente vai fazer a inspeção e avaliação da musculatura para fazer a prova de função muscular mesmo. A gente precisa entender como é que se fosse um ginecologista, não tem mistério, né, Lê? Não tem mistério nenhum. Como é que está se comportando a musculatura? Então a gente vai fazer toda uma avaliação. Mas é isso, aí depois da avaliação a gente vai traçar os objetivos e vai principalmente informar o paciente de como é que está a situação muscular. E a partir daí a gente vai traçando objetivos de treinamento para a musculatura, se for o caso, fortalecer, né? Porque tem muitos casos, isso é importante, né? Às vezes as pacientes leem alguma coisa na internet. Eu vou contrair. Fica contraindo, eu já estou fazendo exercício porque eu estou contraindo. Aí sai toda dura, eu estou contraindo. E além de não conseguir fazer a contração corretamente da musculatura que precisa, as pacientes às vezes podem ter uma disfunção que não precisa de fortalecimento, que precisa ao contrário de um relaxamento da musculatura. Né? Então, por isso que é muito importante avaliar. Eu digo para as pacientes, avaliar é o primeiro passo. Né? Depois disso, a gente dá um jeito de tratar. Sim, avaliação com o profissional que tem a formação. Essa ideia errada, porque a internet, ela vende a ideia de que fisioterapia pélvica é contrai e solta, contrai e solta, contrai e solta. Só que muitas vezes a paciente ou o paciente independente, ele não está precisando de fortalecimento naquele momento.
ele está precisando de relaxamento. E se ele está com a musculatura contraturada, tensionada, e ele está fazendo aquele exercício de contrai e solta, assim, loucamente, ele está criando mais problema, porque ele está tensionando mais a musculatura, ele vai piorar mais o problema, principalmente se tiver dor na relação, ele vai criar mais dor na relação. Se for um paciente pós-prostatectomizado, ele vai piorar mais o problema dele. Então não dá para ir atrás dessas receitas de bolo que são vendidas na internet assim, aleatoriamente. Às vezes eles são orientados até pelos próprios profissionais a fazerem isso, sabe? Então não é correto. Essas coisas não servem para todo mundo. Claro. Mas a questão de ser um músculo que precisa ser trabalhado, a pessoa pode fazer alguns exercícios em casa. Com certeza. Mas sob orientação. Porque a gente tem que avaliar a musculatura, a gente tem que ver se precisa de relaxamento, a gente vai fazer primeiro o relaxamento. Eu brinco assim, ó, se tu tem um músculo do teu braço tenso, tu não vai na academia fazer fortalecimento do teu braço. Primeiro tu vai fazer o relaxamento dele, para depois tu fortalecer ele. Se tu tá com a tua cervical tensa, doendo, primeiro tu vai soltar essa musculatura, tu não vai fazer exercício com ela tensa. A mesma coisa o assoalho pélvico. O assoalho pélvico, ele é um músculo. Se ele está tenso, com contraturas, primeiro tu tem que relaxar. Depois que as fibras voltarem ao tamanho normal delas, se distensionarem, aí você pode fazer exercícios de fortalecimento. Antes não. Tu entende? Muito bom, muito bom. Aí a gente avalia o teu assoalho pélvico, vê quantos segundos ele consegue manter contraído, e aí a gente vai dar exercícios em cima de cada paciente. Para cada paciente é um exercício diferente. Não tem receita de bolo. Muito bem. Foi muito bom esse programa, eu acho que deu para orientar, né? Falar da importância dessa atividade e desta especialidade da fisioterapia. Parabéns pelo trabalho, né? Obrigada, então. Obrigada pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade obrigada, excelente para a Silvana, gente obrigada, divulgar Letícia. um pouquinho, né? Isso aí. Muito obrigada. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.